Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto, Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, Título 4, Capítulo Único da Ação Penal Militar e do seu exercício. Promoção da ação penal. Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Obrigatoriedade. Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver a prova de fato que, em tese, constitua crime, b. indícios de autoria. Dependência de requisição do governo. Art. 31. Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado, no caso do art. 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver co-autor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Comunicação ao Procurador-Geral da República. Parágrafo único. Sem prejuízo dessa disposição, o Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Proibição de existência da denúncia. Art. 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Exercício do direito de representação. Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção. Informações. Primeiro, as informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas, se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público, e na presença deste. Requisição de diligências. Segundo, se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando o inquérito, se houver motivo para esse fim. Título V do Processo Penal Militar em geral. Capítulo único do processo. Direito de ação e defesa. Poder de jurisdição. Art. 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, como representante da lei e fiscal da sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição, em nome do Estado. Relação processual. Início e extinção. Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Casos de suspensão. Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código. Título 6º do Juiz, Auxiliares e Partes do Processo. Capítulo I do Juiz e seus Auxiliares. Seção I. Do Juiz. Função do Juiz. Art. 36. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar. Primeiro, sempre que este Código se refere a juiz abrange, nesta denominação,
quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Independência da função. Segundo, no exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão, nos termos legais, à autoridade judiciária que lhe é superior. Impedimento para exercer a jurisdição. Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive, b. ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, c. tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão, d. ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Inexistência de atos. Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido, nos termos deste artigo. Casos de suspeição do juiz. Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, a, se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas, b, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, c, se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, d. se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a linha ante-lie, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas, e, se tiver dado parte oficial do crime, f. se tiver aconselhado qualquer das partes. G. se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, deonatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes, h. se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo, e, se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Suspeição entre adotante e adotado. Art. 39. A suspeição entre adotante e adotado será considerada nos mesmos termos da resultante entre ascendente e descendente, mas não se estenderá aos respectivos parentes e cessará no caso de se dissolver o vínculo da adoção. Suspeição por afinidade. Art. 40. A suspeição ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juízo parente afim em primeiro grau na linha ascendente ou descendente ou em segundo grau na linha colateral, de quem for parte do processo. Suspeição provocada. Art. 41. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la. Seção 2ª dos auxiliares do juiz. Funcionários e serventuários da Justiça. Art. 42. Os funcionários ou serventuários da Justiça Militar são, nos processos em que funcionam, auxiliares do juiz, a cujas determinações devem obedecer. Escrivão. Art. 43. O escrivão providenciará para que estejam em ordem e em dia as peças e termos dos processos. Oficial de Justiça.
Art. 44. O oficial de justiça realizará as diligências que lhe atribuir a lei de organização judiciária militar e as que lhe forem ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido, no respectivo instrumento, com designação de lugar, dia e hora. Diligências. Primeiro, as diligências serão feitas durante o dia, em período que medeie entre as 6 e as 18 horas e, sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. Mandados. Segundo, os mandados serão entregues em cartório, logo depois de cumpridos, salvo motivo de força maior. Convocação de substituto. Nomeação ad hoc. Art. 45. Nos impedimentos do funcionário ou serventuário de justiça, o juiz convocará o substituto, e, na falta deste, nomeará um ad hoc, que prestará compromisso de bem desempenhar a função, tendo em atenção as ordens do juiz e as determinações de ordem legal. Suspeição de funcionário ou serventuário. Art. 46. O funcionário ou serventuário de justiça fica sujeito, no que for aplicável, às mesmas normas referentes a impedimento ou suspeição do juiz, inclusive o disposto no art. 41. Seção 3ª dos peritos e intérpretes. Nomeação de peritos. Art. 47. Os peritos e intérpretes serão de nomeação do juiz, sem intervenção das partes. Preferência. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Compromisso legal. Parágrafo único. O perito ou intérprete prestará compromisso de desempenhar a função com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo juiz e pelas partes. Encargo obrigatório. Art. 49. O encargo de perito ou intérprete não pode ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado justificará, para apreciação do juiz. Penalidade em caso de recusa. Art. 50. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente até 3 dias de vencimentos, se o nomeado os tiver fixos por exercício de função, ou, se isto não acontecer, arbitrar-lo em quantia que irá de 1/10 à metade do maior salário mínimo do país. Casos extensivos. Parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito ou o intérprete que, sem justa causa, deixar de acudir ao chamado da autoridade. B. Não comparecer no dia e local designados para o exame. C. Não apresentar o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos. Não comparecimento do perito. Art. 51. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, o juiz poderá determinar sua apresentação, oficiando, para esse fim, a autoridade militar ou civil competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário público. Impedimentos dos peritos. Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes, a, os que estiverem sujeitos à interdição que os inabilite para o exercício de função pública, b, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, c, os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho, d, os menores de 21 anos. Suspeição de peritos e intérprete. Esse art. 53 é extensivo aos peritos e intérpretes, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição de juízes.